Olá galera, nessa aula vamos estudar o máximo divisor comum, o MDC, e o mínimo múltiplo comum, que é o MMC. Começamos com o máximo divisor comum. Diremos que um número inteiro D maior ou igual a zero é um máximo divisor comum MDC de A e B se possuir as seguintes propriedades. Primeira, D é um divisor comum de A e B, ou seja, D divide A e D divide B. E 2, D é divisível por todo divisor comum de A e B. Denotaremos o MDC de A e B dessa maneira aqui, ok? Então a gente vai usar essa notação, vai colocar o A e o B separados por vírgula dentro de parênteses para indicar o MDC entre eles, ok? Observações. O MDC entre A e B é igual ao MDC entre B e A, não importa a ordem que eu tomo os números, e também não importa o sinal. Isso é igual ao MDC de menos A e B, que é igual ao MDC de A e menos B, que também vai ser igual ao MDC entre menos A e menos B. Segunda observação, A divide B, C e somente C, o MDC entre A e B for igual ao módulo de A. Isso aqui é bem fácil para mostrar, fica como dever de casa para você tentar mostrar esse resultado, ok? E terceira observação, se o MDC entre A e B é igual a 1, então dizemos que A e B são coprimos ou primos entre si. Então, para a gente mostrar que um número ele é o MDC de A e B, o que a gente precisa fazer? Precisamos primeiro mostrar que ele é um divisor comum de A e B, mostrar que ele divide A e divide B, e depois pegamos um número C, supondo que ele é um divisor comum de A e B, e aí precisamos mostrar que esse C divide D. Então, D vai ser divisível, né, por todo divisor comum de A e B. Aí a gente tem as duas propriedades, o nosso número é o MDC que a gente queria mostrar, ok? Vamos fazer um exemplo. Determine o MDC, o máximo divisor comum, de 24 e 15. Bom, como que eu posso fazer para encontrar esse máximo divisor comum? Uma das possibilidades é listar os divisores do 24, listar os divisores do 15 e observar qual é o maior comum. Muito bem, quais são os divisores do 24? Quais são os inteiros que dividem o 24? Bom, mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3, mais ou menos 4, depois mais ou menos 6, mais ou menos 8, mais ou menos 12 e, por fim, mais ou menos 24. Ok? Essa é a lista, portanto, dos divisores do 24. Qual é a lista dos divisores do 15? Quais são os inteiros que dividem 15? Mais ou menos 1, mais ou menos 3, mais ou menos 5, e mais ou menos 15. Você vai olhar nas duas listas e observar qual é o maior número presente nas duas. E aí a gente observa que é o 3, ok? Dessa forma, o MDC entre 24 e 15, que denotaremos simplesmente por 24 e 15 dentro de parênteses separados por vírgula,
esse MDC é igual a 3. Beleza? Só que essa não é a maneira mais interessante de calcular o MDC. Ficar listando todos os divisores, tem que ter um jeito mais fácil para fazer isso. Qual é esse jeito? É o algoritmo de Euclides. Como que funciona o algoritmo de Euclides? Olha só. Divida o maior dos dois números inteiros positivos pelo menor e então divida o divisor pelo resto. Continue este processo de dividir o último divisor pelo último resto até que a divisão seja exata, até que deixe resto zero. O divisor final será o máximo divisor comum procurado. O que isso quer dizer? Bom, a gente vai fazer da seguinte maneira. A gente vai montar uma tabelinha com 3 linhas, ok? Então, você vai montar uma tabela com 3 linhas e a gente não sabe inicialmente quantas colunas a tabela vai ter. Começa dessa forma. Aí você coloca na linha do meio, nas 2 primeiras colunas, os 2 números que você vai calcular o MDC. Coloca o maior à esquerda e o menor à direita. Nesse caso, 24 e do lado o 15. O que eu vou fazer? Eu vou dividir o 24 para o 15. Em cima eu vou colocar o quociente dessa divisão e aqui embaixo eu vou pôr o resto, beleza? 24 dividido para 15 dá quociente 1. Eu coloco aqui esse quociente e o resto vai ser quanto? 9, ok? Esse resto eu coloco embaixo do 24. Agora eu vou continuar o meu algoritmo. Então eu coloco mais uma coluna e aí eu puxo esse resto para o lado do 15 e eu vou dividir agora o 15 para 9, beleza? 15 para 9 dá quociente novamente 1, vai lá em cima do 9, e o resto é 6, certo? Esse resto vem embaixo do 15. Agora, para continuar o algoritmo, eu puxo esse resto 6 para o lado do 9 e assim segue, até que eu encontre resto 0. Então, vamos lá. 9 dividido para 6, quociente 1, resto 3. Agora, vou dividir o 6 para 3 e aí o algoritmo vai terminar. Olha só, 6 dividido para 3 dá quociente 2 e resto 0. Chegou no resto 0, terminou o processo. E aí, o MDC é 3. Agora temos aqui as principais propriedades do MDC. Propriedade 1. Sejam A, B e N inteiros. Se existe o MDC de A e B menos N vezes A, então existe o MDC de A e B, e o MDC de A e B é igual ao MDC de A e B menos N vezes A. Beleza. Segunda propriedade é conhecida como Teorema de Bezout. Diz o seguinte: se D é o MDC de A e B, então existem inteiros x e y, tais que o D é igual a vezes x mais B vezes y. Portanto, conseguimos escrever o MDC entre A e B dessa forma: ax mais by, onde x e y são inteiros. E a terceira propriedade do MDC fala que sejam A, B e C números inteiros, se A divide B vezes C e o MDC entre A e B é 1, ou seja, A e B são primos entre si, então A divide C. Na sequência, vamos demonstrar as propriedades 1 e 3, ok? Propriedade 1, vamos lá. Vamos chamar o MDC de A e B menos NA de D, ok? Seja D o MDC de A e B menos NA. Bom, se D é esse MDC, o que acontece? D divide A
e divide B menos NA. Se ele é o máximo divisor comum, ele é um divisor comum, beleza? Ele vai dividir, portanto, A e B menos NA. Logo, eu posso dizer que D divide B menos NA mais NA. Concorda comigo? Se D divide B menos NA e divide A, então ele divide a soma B menos NA mais A ou qualquer múltiplo de A. Então ele vai dividir B menos NA mais esse múltiplo de A, que é o NA. Assim eu concluo que D divide B. Portanto, D divide B. Olha só, temos que D divide A e D divide B. A gente mostrou que D é um divisor comum de A e B. Falta mostrar que ele é o máximo divisor comum de A e B. Como é que eu vou fazer isso? Seguinte, suponha agora que C é um divisor comum de A e B. C divide A e C divide B. Eu preciso concluir que C divide D. Aí teremos que D ele é o máximo divisor comum de A e B. Bom, se C divide A e C divide B, logo C divide B menos N vezes A. Certo? Se C divide A, divide qualquer múltiplo de A, portanto, divide N vezes A. E aí, como C divide B também, eu posso dizer que C divide essa diferença B menos NA. Com isso, concluímos que C divide D. E aí está mostrado o nosso resultado, ok? Isso prova que D é igual ao MDC de A e B. E aí o MDC de A e B vai ser igual ao MDC de A e B menos NA, ok? Então nós chamamos de D o MDC de A e B menos A. Então D divide A e D divide B menos NA. Logo, D vai dividir essa soma, B menos NA mais NA, que é B, né? Então a gente conclui que D divide B. Beleza, mostramos que D divide A e D divide B. D é um divisor comum de A e B. Para mostrar que ele é o maior divisor comum, eu preciso mostrar que ele é divisível, né, por qualquer divisor comum de A e B. Então, suponha que C seja um divisor comum de A e B, C divide A e C divide B. Eu preciso mostrar que C vai dividir o D. Bom, se C divide A e C divide B, a gente pode dizer que C divide B menos NA, né? Então, concluímos que C é um divisor comum de A e B menos NA. Acontece que o máximo divisor comum de A e B menos NA é o D. Ok? Então, a gente conclui que D é divisível por C, ou seja, C divide D. E aí a gente, com isso, prova, então, que o MDC de A e B é o D. E essa igualdade ali é obtida. Vamos demonstrar agora a terceira propriedade,
sejam A, B e C números inteiros. Se A divide B vezes C e o MDC de A e B é 1, então A divide C. Muito bem. Pela propriedade 2 que vimos anteriormente, que é o teorema de Bezout, pela P2, existem x e y inteiros tais que A vezes x mais B vezes y é igual a 1. Concorda comigo? Por quê? Porque o MDC de A e B é igual a 1. E aí o teorema de Bezout diz pra gente que o MDC de A e B é igual a AX mais BY para x e y inteiros. Ok? Muito bem. Agora basta multiplicar os dois lados dessa igualdade por C. A gente fica com C vezes AX mais C vezes BY igual a C. Aí a gente sabe que A divide BC. O que isso significa? Seguinte, como A divide BC, existe um inteiro K tal que BC é igual a A vezes K. Logo, substituindo na equação anterior, deixa eu melhorar um pouquinho aqui para a gente ganhar um espaço. Então, existem x e y inteiros, vou colocar aqui, tais que acontece aquilo ali, e agora a gente continua aqui do lado. Então, o que vai acontecer? Bom, B vezes C é igual a A vezes K. Então, substitui o BC ali por A vezes K. Fica C vezes AX mais A vezes K, certo? Vezes Y igual a C. Podemos colocar o A em evidência, escrevendo A vezes CX mais KY igual a C. Com isso, perceba que o resultado está demonstrado. Eu queria mostrar que A divide C. Para mostrar que A divide C, eu preciso mostrar que C é igual a um múltiplo de A. É A vezes algum inteiro. Justamente o que está acontecendo aqui, né? Escrevemos A, que multiplica CX mais KY, que são todos números inteiros. Logo, a gente tem C igual a A vezes um inteiro. Portanto, A divide C, certo? Como a gente queria demonstrar. Mínimo múltiplo comum, o MMC. Diremos que um número inteiro m maior ou igual a zero é um mínimo múltiplo comum MMC dos números inteiros A e B se possuir as seguintes propriedades. 1. M é um múltiplo comum de A e B.
E 2, se C é um múltiplo comum de A e B, então M divide C. Denotaremos o MMC de A e B dessa maneira, escrevendo A e B separados por vírgula dentro de colchetes, tá legal? Observações sobre o MMC. O MMC de A e B é igual ao MMC de B e A, que é igual ao MMC de menos A e B, que é igual ao MMC de A e menos B, que também vai ser igual ao MMC de menos A e de menos B. Então, assim como lá no MDC, o sinal não importa. A gente pode sempre trabalhar com os números positivos, beleza? E a segunda observação diz que o MMC de A e B vai ser igual a zero se e somente se um dos dois for zero. A igual a zero ou B igual a zero. Vamos a um exemplo. Determine o MMC de 12 e 15. Bom, o MMC a gente está mais acostumado a trabalhar com ele, né? Quando vai somar frações, precisa o tempo todo calcular mínimo múltiplo comum. Então você deve até lembrar do algoritmo usado para calcular o MMC, né? Mas primeiro vamos observar qual é o MMC escrevendo os múltiplos do 12 e do 15, tá? Então a gente vai escrever uma listinha com os múltiplos ali de cada um deles. Quais são os múltiplos do 15? Primeiro, vamos lembrar o que é um múltiplo. Um múltiplo de 15 é todo número que eu consigo obter multiplicando o 15 por algum inteiro, certo? Então aqui a gente vai olhar para os múltiplos positivos, porque senão não faria sentido, né, eu determinar o mínimo múltiplo comum se eu fosse trabalhar com esses múltiplos negativos, ok? Bom, então o primeiro múltiplo de 15, ele é o próprio 15. Professor, 0 não seria um múltiplo de 15? Pois é, se eu multiplicar o 15 por 0 dá 0, mas aí o mínimo múltiplo comum seria sempre 0, né? A gente, na verdade, procura aqui o menor múltiplo comum não nulo, tá? Então, você não vai contar o 0, beleza? Muito bem, então 15, depois o próximo múltiplo vai ser o 30, na sequência 45, e assim vai, aumenta sempre de 15 em 15. Depois 60, 75, 90 e segue. Veja que diferente da lista dos divisores, a lista dos múltiplos ela não é finita. Por isso que não faz sentido a gente falar em máximo múltiplo comum, né? A gente fala de mínimo múltiplo comum. Agora, quais são os múltiplos do 12? O primeiro é o próprio 12, seria 12 vezes 1, certo? Depois 12 vezes 2 dá 24, 12 vezes 3, 36, e assim vai aumentando sempre de 12 em 12. O próximo é 48, depois 60, 72, 84 e segue. Olhando para as duas listas, você vê que o primeiro número que está em ambas as listas é o 60, né? Com isso, temos que o MMC de 12 e 15 é igual a 60. Beleza, e qual é o algoritmo para calcular o MMC? Como eu já comentei antes, você deve lembrar, a gente usa isso bastante quando vai somar frações, né? Então a gente coloca os números lado a lado
e aí faz a divisão desses números sempre por números primos, né? Então começa pelo 2, que é o primeiro primo, 12 dividido para 2 dá 6. 15 não divide por 2, mantém o 15. Tenta por 2 de novo. 6 para 2 dá 3. 15 não dá, mantém. Não dá mais por 2, o 3 não divide para 2 nem o 15, eu vou para o próximo primo, que é o 3. 3 para 3 dá 1, beleza? O meu objetivo é justamente chegar no 1 para todos os números aqui, né? Então, para o 12 já está resolvido. Agora, 15 para 3 dá 5. Agora eu tenho que dividir para o próprio 5, né? Se eu tentar dividir por 3 de novo não vai dar, aí o próximo primo é o 5. 5 para 5 dá 1, então todo mundo chegou no 1, acabou a conta. E aí o MMC é o produto dos números que estão na coluna da direita. É 2 vezes 2, vezes 3, vezes 5. 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12, vezes 5, 60. O MMC de 12 e 15 é 60. E as propriedades do MMC são apenas duas. De fato, o MDC é mais importante no nosso estudo aqui do que o MMC, beleza? Quais são essas propriedades? Primeira, é justamente uma relação entre o MMC e o MDC. Olha só, dados dois números inteiros A e B, temos que existe o MMC de A e B, e aí o MMC de A e B vezes o MDC de A e B vai ser igual ao módulo de A vezes B. Então, quando você multiplica o MMC pelo MDC de dois números, o resultado é o módulo do produto desses dois números. E a segunda propriedade diz que o MMC de C vezes A e C vezes B é igual ao módulo de C vezes o MMC de A e B. Essas duas propriedades ficam como dever de casa, você dá uma olhadinha na demonstração delas, beleza? Vamos agora finalizar a aula resolvendo dois probleminhas. O primeiro é muito simples, seja n um número natural, mostre que n e 2n mais 1 são primos entre si. Beleza, mostrar que dois números são primos entre si é mostrar que o MDC desses dois números é igual a 1. Ok, precisamos mostrar que o MDC de n e 2n mais 1 é igual a 1. Bom, qual será o MDC de n e 2n mais 1? Seguinte, usando a primeira propriedade que vimos, o que eu posso fazer? Eu sei que esse MDC ele é igual ao MDC de n e 2n mais 1 menos qualquer múltiplo do n, certo? Lembra daquela propriedade que a gente viu? O MDC de A e B é igual ao MDC de A e B menos NA. Então aqui a gente faz o MDC do n e do 2n menos 1 menos qualquer múltiplo do n, que é o primeiro número ali, né? Então, qual múltiplo eu vou pegar? 2n. Porque aí 2n com menos 2n vai zerar. Eu fico com MDC de n e 1, né? E aí, qual é o MDC de n e 1, seja qual for o n? Bom, o máximo divisor comum vai ser 1, né? Então, esse MDC é igual a 1. Está mostrado que n e 2n mais 1 são primos entre si. Segundo problema, um pouquinho mais interessante. Mostre que quaisquer que sejam A, B e C naturais não nulos
tem-se que o MDC de CA e CB é igual a C vezes o MDC de A e B. Bom, para demonstrar esse resultado, vamos usar as propriedades que vimos do MMC, tá legal? Muito bem, a primeira propriedade que vimos foi que o MMC de dois números vezes o MDC desses mesmos dois números resulta o módulo do produto desses números, ok? Então, a gente pode dizer que o MMC de CA e CB vezes o MDC de CA e CB é igual ao módulo do produto desses dois números. Mas como aqui eles são naturais não nulos, certo? Eu não preciso me preocupar com esse módulo. Então o resultado disso vai ser o produto dos dois números é CA vezes CB. Ok, agora eu posso passar o MMC dividindo. Fica o MDC de CA e CB igual a CA vezes CB sobre o MMC de CA e CB. Então veja que é até uma forma de calcular MDC, né? Se você quer calcular o MDC de dois números, é só dividir o produto deles pelo MMC. Muito bem, agora a gente vai usar a segunda propriedade do MMC. A gente viu antes que o MMC de CA e CB é a mesma coisa que C vezes o MMC de A e B. Então temos que o MDC de CA e CB é igual a CA vezes CB sobre C vezes o MMC de A e B. Beleza, dá para simplificar esse C de baixo com um dos Cs que está lá em cima, certo? Vamos continuar aqui do lado. Ficou, portanto, MDC de CA e CB igual a A vezes B vezes C sobre o MDC de A e B. Agora, analisa o seguinte. O que significa A vezes B dividido pelo MMC de A e B? É exatamente o MDC de A e B, né? Foi o que a gente acabou de observar antes aqui, ó. O MDC de CA e CB é justamente CA vezes CB, é o produto dos dois números, dividido pelo MMC deles, né? Então, o que está acontecendo aqui? Eu tenho A vezes B dividido pelo MMC de A e B. Então, isso é o MDC entre A e B. Portanto, o MDC de CA e CB é igual ao MDC de A e B, e aí vezes o C. Portanto, está demonstrado o nosso resultado, beleza? Então é isso, espero que você tenha gostado, tenha entendido e te aguardo nas próximas aulas.